Saúde, amados irmãos, da gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Hoje, mais uma vez, nos encontramos para a honra e glória do Senhor, para estudar a palavra, para bendizer o nome de Deus e para verdadeiramente crescermos no conhecimento e na graça. Como sempre, inicio pedindo a todos os amigos e irmãos que possam se inscrever no meu canal, é gratuito e realmente edifica. Amados, temos tanta coisa falando neste mundo, mas nem todas essas coisas edificam. Vemos que grande parte de pessoas com muitas visualizações são pessoas que falam coisas que realmente não glorificam o nome do Senhor, não traz paz ao interior de ninguém, e mesmo assim, pessoas gostam de realmente multiplicar essas coisas vazias. Mas, como já foi dito uma vez, o mal prospera não é por conta do próprio mal, mas sim porque os que conhecem o bem se silencia, e aí acontece que este silêncio faz com que o mal tenha mais força. Então, que você não seja mais um a silenciar o bem, a silenciar a palavra de Deus, amém? Amados, hoje queremos falar sobre Tiago. Tiago é uma das cartas. Nós vemos que no Evangelho, no Novo Testamento, quando se fala sobre, aleluias, o Evangelho, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos que está se falando da caminhada de Jesus Cristo sobre a terra, o trabalho dele de libertação e deixando a sua palavra, que são as boas novas, o Evangelho, para que possamos viver, não é? E saber, como nos defender das artimanhas do maligno. Saindo dos Evangelhos, vamos para Atos dos Apóstolos, que fala sobre uma história resumida de 40 anos dos apóstolos, não é? E o que eles fizeram, através do poder do nome da fé em Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo é tão poderoso, amados, que é como uma procuração. Aquele que usa com autoridade o nome de Jesus, autoridade e santificação, o nome de Jesus tem grandes efeitos, porque o nome tem grande poder. Saindo de Atos, vamos para as cartas e nós queremos falar hoje sobre Tiago. As cartas, elas esclarecem o cristão, aquele que crê no sacrifício de Jesus Cristo, que tem como base, a sua vida a palavra de Deus, não é? Então as cartas, elas instruem o cristão como viver de forma digna, como embaixador de Deus. Em Tiago, capítulo 1, nós vamos ver, aleluias, estou aqui com a palavra de Deus, nós vamos ver que ele faz bastante observações. Então, ele fala do benefício das provações, fala como obter sabedoria, as circunstâncias terrenas também são transitórias, a origem do pecado, a origem do bem e a prática da palavra de Deus. Veja o quanto isso é rico, o quanto você se atendo apenas neste primeiro capítulo de Tiago, quanto você vai crescer. Então, quando fala sobre o benefício das provações, ele não está dizendo que é para você ser uma vítima, não, é para você ser perseverante, porque uma vez provado e você sendo perseverante, você será aprovado e será verdadeiramente um cristão, no qual, depois de provado e aprovado, será um instrumento na mão de Deus. Também fala sobre como obter sabedoria. Olha, a sabedoria genuína, ela vem do alto. Ela vem do Pai das luzes. E se você não tem sabedoria, e verdade é que nenhum de nós temos tanta sabedoria, não é? Mas já sabendo aonde adquirir a sabedoria, já temos dado um grande passo. Então a sabedoria vem do alto, e se você não tem sabedoria, deve pedir a Deus, e Ele dará a você a sabedoria sem lançar isso em seu rosto, sem realmente te humilhar,
porque Deus é o Pai da verdade, a sabedoria é a verdade, e Ele quer que aqueles que o servem nesta terra e testificam do seu poder também seja revestido de sabedoria e de verdade. Coisa gloriosa é verdadeiramente você buscar em Deus. Então, quando diz, que no versículo 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhe improperá e ser-lhe-ás concedido. Peça, porém, com fé. Esta é uma condição muito importante para que você tenha sabedoria do alto. Pedir com fé, sem duvidar. Não é? Então você pede a Deus a sabedoria, não duvida que Deus pode, aleluias, trazer do alto sabedoria para você e você vai receber. Aleluia, glória a Deus. Porque aquele homem que duvida, aquele homem que ao pedir sabedoria fica indo e voltando, crendo e não crendo, não vai receber de Deus. Para se receber de Deus é necessário aplicar-se à fé. E esta fé, amados irmãos, não é uma fé gigantesca, é uma fé do tamanho do grão de areia, mas que, sendo genuína e verdadeira, o Senhor a recebe e multiplica em sabedoria e graça para aquele que busca. Isso é muito importante. Nós vemos em sequência as circunstâncias terrenas são transitórias. Amado, eu não sei o que você está passando. A luta que você passa na sua vida pessoal, familiar, profissional. A luta que você passa na sua saúde, nas suas emoções. Não sei. Mas Deus te diz nesta hora que tudo isso é transitório. Que tudo isso é realmente algo que está realmente te provando, não é? Para te aprovar. Sabe, amados, nós nunca sabemos os propósitos de Deus para a vida de cada um de nós. Sabemos que, enquanto amanhece e vivemos, Deus tem um propósito com a nossa vida. E o propósito de Deus é a glorificação do nome dele em nós. Então, amados, tudo que passamos é transitório. O que é verdade é as verdades de Deus. É realmente a sabedoria de Deus, a misericórdia de Deus, a qual é abundante para aquele que busca e crê. Então, amado, não importa o que você está passando, a dor que você está passando, seja física, emocional, psicológica, sentimental, não importa. Nada é eterno, tudo passa. Tudo passa e vai passar com muito mais rapidez e com muito mais dignidade em sua vida se você buscar no Senhor. Nada é eterno, só Deus é eterno. E nós somos preparados, viemos da mão de Deus como criatura e voltaremos para Ele como filho, se nós reconhecermos o sacrifício de Jesus na cruz, no qual verteu até a sua última gota de sangue, para que nós possamos ser redimidos e saiamos deste mundo de trevas e passamos a viver no mundo de luz segundo a palavra de Deus. Não quer dizer que indo a Deus você está isento de sofrimento ou dores. Não. Você passará, sim, pelas questões que Deus tem para que você passe para o seu crescimento. Sabe? O importante de quando sofremos não é o quanto sofremos, mas é o quanto buscamos a Deus, Pai da luz, Pai da sabedoria, Pai do entendimento, para que nós tiremos desta situação um crescimento, uma maturidade, para que o nosso caráter seja aperfeiçoado. Sabe, Deus se preocupa com todas as nossas questões. Não importa quais sejam as questões, se são financeiras, emocionais, sentimentais, familiares, tudo é importante para Deus. Mas nós temos que dar espaço ao Senhor para Ele agir. E quando damos espaço ao Senhor, Ele age de forma tremenda, de forma efetiva, de forma gloriosa, e faz de você um instrumento da paz, para outros que também necessitam. Olha, amado, não se perca no seu sofrimento, não se vitimize, saiba que tudo passa.
E se não passar pelo propósito de Deus na sua vida, você encontrará o Senhor na glória e viverá a eternidade com Deus e saberá que muito melhor para nós, não é? É estarmos com Cristo. Mas como Paulo disse que o melhor é estar com Cristo, mas que ele prefere viver para que ele possa glorificar o Senhor nesta terra e que seja esse também o seu desejo. Amém? Então, as dores são transitórias, não importa. Não importa o drama que você está vivendo hoje, a perca que você teve hoje. O importante é que você vai superar, que você vai crescer com isso e que você vai ser útil para outros que também estão sofrendo e não está tendo o escape do conhecimento da palavra de Deus. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Amados, a origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa de vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, amados, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amados, então nós vemos que a origem do pecado é a cobiça. É o desejo do homem para coisas ilícitas, não é? E o pecado gera a morte. Se ela não gerar a morte física, vai gerar a morte espiritual, que é uma das piores mortes, amados. Viver neste mundo sem um sentido de realmente buscar o Senhor, servir o Senhor, crescer para a glória do Senhor, é uma morte muito triste. Porque não importa se você recebe longevidade pela misericórdia de Deus e você não aplicar esses dias longevos para realmente glorificar o nome do Senhor. Só acrescentou pecado sobre pecado. Mas você buscando o Senhor e abrindo a mão do seu eu e do seu ego, abrindo a mão do seu egoísmo, o Senhor fará de você uma grande criatura. Sabe? Todos nós temos dons. Todos nós somos pessoas amadas de Deus. Ele nos fez com um propósito, dentro da nossa família, do nosso meio social, da nossa igreja, da sociedade em si. E nós precisamos florescer, dar frutos aonde o Senhor nos plantou. Não tem inveja do homem arrogante, do homem que verdadeiramente é rico, mas de forma ilícita. Saiba que a sua maior riqueza é a salvação. Mas Deus tem celeiro cheio de bênçãos e Ele quer que o seu povo seja também próspero. A prosperidade não é um pecado, só é pecado os meios ilícitos de consegui-los. Deus quer que você verdadeiramente reflita o reino da abundância de Deus, mas seja humilde, se submeta à palavra de Deus. Quando passar por provação, seja uma pessoa resiliente, seja uma pessoa que comece verdadeiramente a construir e, dirigido pelo Espírito Santo, você vencerá. Amados, é muito importante nós confiarmos as nossas vidas e circunstâncias na mão de Deus. Continuando em Tiago, já no versículo 16, diz a origem do bem. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele, o Senhor, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, amado, o bem
o bem que realmente prospera, o bem que não cria asas e voa, ele vem do alto, ele vem do Pai das luzes. Esse bem, ele é fundamentado na verdade, ele é fundamentado nos princípios de Deus. E se você vive nos princípios de Deus e na verdade, tudo que vir na tua mão prosperará. Então saiba que se você receber algo que é lícito, ele multiplicará. Mas se você receber algo, né, que deu a origem ao pecado, a cobiça, isso será como fumaça, irá realmente se diluir no ar. Então, amados, viva nas pegadas de Deus, porque você construirá como aquela casa sobre alicerces fortes, sobre a rocha que é Cristo, e não sobre a areia, que é verdadeiramente a ilusão, não é? É verdadeiramente a cobiça. Isso tudo é areia. Tudo isso vem a tempestade e carrega. Você verdadeiramente estará preparado quando você andar nas pisadas de Cristo. E aí você verdadeiramente será mais que vencedor, seja com tempestade, seja com bonança, seja na escassez, seja na fartura. Como Paulo disse, eu sei viver em todas as circunstâncias. E ele, através das suas cartas, também nos ensinou. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, a prática da palavra de Deus, né? Ele nos adverte que nós não devemos nos irarmos, sermos pessoas iracundas, pessoas que pagam mal pelo mal, porque a ira do homem não faz a justiça de Deus. Veja quanta riqueza tem em Tiago capítulo 1. Então, amados, que você verdadeiramente tenha um espírito ensinável, tenha um espírito dócil, tenha um espírito voltado ao Senhor, que não é para que você diga, pois então eu sou uma vaca de presépio, eu devo dizer sim, 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 não. A Deus não disse que você não poderia irar. Ele disse que se você irá, que você não peque. E ainda advertiu que quando irá, que a sua ira, a noite não passa sobre ela. Quer dizer que você não se irou nesse dia de hoje, a noite passou sobre a sua ira e no outro dia você continua irado. Não, amado. Você tem Deus, você tem o Espírito Santo, você tem um grande Consolador. Geralmente as coisas que nos ira, que nos tira o chão, são coisas da perversidade do mal, e você sabendo que o mal, ele não vai prosperar, e que se você perseverar na justiça, você sim será vencedor, então não dê tanta importância ao mal. Amém? Então, amados, não dai lugar à ira, mas dai lugar ao Senhor, e Ele refará, vai refazer o seu coração. Deus seja louvado, porque Ele diz, tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes, não enganando a vós mesmos. Que ninguém, supondo ser religioso, não refreie a sua língua. A ira faz com que você não refreie a sua língua. A ira faz com que você blasfeme, xingue, baixe a sua dignidade, não é? E você ainda diz, sou um cristão. Não, você está enganado. É certo que você pode irar, mas não pecar. E você não seja uma pessoa reativa, com o que as pessoas fazem, você responde. Não. Você respira fundo, pede a Deus a graça, pede a Deus verdadeiramente sabedoria. E não importa o que a pessoa diz. Eu falei, ele não revidou. Você não revidou porque você é uma pessoa com domínio próprio, um cristão. E por isso dá bom testemunho. E se essa pessoa não tem a sensibilidade de perceber, não é? O seu silêncio, então, amados, ele ainda vai ter que crescer para isso em Deus. E você não deve perder o seu tempo.
e nem tampouco o seu ponto de equilíbrio. Você deve verdadeiramente guardar-se do mal, crescer em Deus e colher os frutos que o Senhor tem para aqueles que nele confia e verdadeiramente aplica a palavra de Deus. Então, aprendemos muito hoje em Tiago, não é mesmo? No capítulo 1 de Tiago. Ainda temos outros capítulos para estudar. Espero que você tenha a sede de ler o capítulo 1 de Tiago e verdadeiramente meditar nele e aplicar na sua vida e ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Deus de mistério, Deus de graça, nós te damos honra, glória, louvor, exaltação por o Senhor ter deixado o Evangelho, ter deixado as cartas, nos instruindo como devemos viver sobre essa terra. Senhor, o Senhor conhece os embates que vêm contra as nossas vidas, almas e emoções. Senhor, nos brinde de todo o mal. Nos dá, Senhor, meu Deus, a armadura do Espírito para que nós possamos resistir toda violência espiritual, física, humana contra nós. Mas que nós possamos, Senhor, confiado em Ti, estarmos escondidos atrás das Suas poderosas mãos, atrás da sua cruz e vivermos vidas que pode refletir que verdadeiramente somos cristãos, pequenos cristos, que temos pautado a nossa vida na tua palavra. Obrigada pelo Evangelho de Tiago, pelo primeiro capítulo que meditamos. Faz-nos crescer no conhecimento e na graça, na prática. Porque se nós formos apenas ouvintes, nós verdadeiramente estamos enganando a nós mesmos. E como é triste ser enganado por alguém e muito mais por nós mesmos. Não, Pai, queremos crescer. Que o Senhor nos dê a graça de crescermos hoje através desta explanação sobre Tiago, capítulo 1. E que nós possamos ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Amados, eu gosto muito da bênção apostólica que está em Números capítulo 6, os versículos de 24 a 26, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. E todos que me ouvem, diga amém. Amados irmãos, que a sua semana seja de vitória. Reflita sobre Tiago, capítulo 1. Reflita e pratique. E você verá grandes transformações na sua vida. E grandes bênçãos sendo derramadas sobre você. Eu despeço de todos na gloriosa paz do Senhor Jesus, dizendo amém. Glorificado seja o Senhor. Aleluia.